O Dior se aproxima dessa garota e pergunta: "E aí, linda, qual o seu nome?" E como ele escuta uma voz de homem no telefone, ele pergunta quem é e ela diz que é o namorado dela. Ele pergunta se é o namorado dela e ela diz para o namorado dela que tem um cara ali tentando falar com ela. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e o namorado dela diz para ele dar um fora. E ele responde dizendo que ela é muito gata. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e ela pergunta se ele realmente vai fazer isso justamente no dia dos namorados. E ele diz que ele vai ser alguém melhor para ela. Ela pergunta se ele está falando sério, ele diz que sim e fala que ele vai ajudá-la a abastecer. Ela diz que está falando no telefone e ele pergunta se ela ainda não desligou. E mais uma vez ele diz que gostaria de falar com ela rápido e o namorado dela pede para ele tomar conta da vida dele. Mas ainda assim ele pede o número dela, mas ela diz que ela ama o namorado dela. Ele pergunta se ele não pode mesmo pelo menos pegar o número dela e já ela pergunta se ele vai pagar a gasolina dela. E ele pergunta pagar a gasolina e fala que o que ele quer é o número dela. E ele ainda faz ali mais uma tentativa, mas depois se despede dela. Ele fala que ela pediu para ele pagar a gasolina e pergunta o que foi aquilo. Ele pede pra galera não esquecer de deixar o gostei e se inscrever no canal. Ele fala que ela já está olhando pra cá e que ela está falando alguma coisa no telefone. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e se ele pode ajudar. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ela pergunta o que ele quer dizer quando ele disse que ele poderia ser alguém melhor para ela. Ele fala que antes ela poderia saber e ela fala que ele dirige um carro legal. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ela diz que o carro dele é muito bonito e que ela gostou muito. Ele pede para ela esperar e pergunta se o namorado dela ainda está no telefone. E ela diz que ele desligou. O Dior pergunta por que ele desligou e ela fala porque ela disse que ia conversar com ele. Ele pergunta se agora ela quer falar com ele e ela pergunta se ele vai dar um presente para ela do Dia dos Namorados. Ele fala que primeiro ele precisa saber com o que ele está lidando e pede para ela dar um 360. Ela fala que está muito frio ali e pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta se ela quer entrar. Ela diz que sim e ele pede para ela dar mais uma volta. Ele fala que assim ela vai ficar tonta e pergunta o que ela está fazendo. E mais uma vez ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que ela quer ver o carro dele. Ele pede para ela fechar a porta e ela pergunta por quê, e mais uma vez ele pede para ela fechar. Ela fala que gostaria de conversar com ele, então ele acaba deixando entrar. Ela fala que isso foi um pouco estranho e pergunta se ele não queria que ela entrasse. Ele fala que ele não quisesse que ela entrasse, mas que ele não tem certeza se ela é a pessoa certa. Ela pergunta por que não e fala que ele queria conversar com ela. Ele fala que queria conversar com ela, mas que ela disse que ela tem um namorado. Ela diz que ele já sabia que ela tinha namorado e fala que ela não está entendendo. Ele fala que é verdade, mas pergunta pra ela se ela vai deixar o namorado dela por ele. Ela fala que só veio pra ver o que ele ia dizer, já que ele tem um carro legal que falou que cuidaria bem dela e se ele vai dar algum presente pra ela. Ele fala que entende, mas que ela só resolveu voltar depois de ver o carro dele. E ela manda real bem na cara dele e fala que ele não faz o tipo dela. E ele pergunta se o tipo dela é o carro. E ela diz que é exatamente isso e fala que ele é inteligente. E fala que assim ele pode até ser o tipo dela. Ele pede pra ela dar um fora do carro dele, mas ela diz que não vai sair se ele não abrir a porta. E diz que ela não vai se mover dali. Ele fala que ele não tem tempo pra isso e ela diz que ele está tentando irritá-la, mas que ela que vai irritá-lo. Ele fala que já está perdendo a paciência e pede pra ela sair. Ela fala que o carro está confortável e que ela não vai sair. Ele pede pra ela sair, mas ela diz que não vai sair. Ele fala que ele não tem tempo pra isso. E de uma forma irônica, ela diz que ele é engraçado e ele pede pra ela dar um fora. Mas ela fala que não vai sair se ele não abrir a porta. Ele pede pra ela sair e ela fala que ele está sendo gentil e pergunta se ele está abrindo a porta. Ela agradece e fecha a porta. Ela fala que ele é muito fraco e que ela não vai sair dali. E em seguida ela também diz que ele já está ficando cansado. Ele pede pra ela dar um fora do carro dele e ela diz que vai ligar para o namorado dela. E mais uma vez ele pede pra ela sair e ela fala que se ele tocar no telefone dela, ela vai ligar pra polícia. Ele fala que vai sair para abrir a porta e ela pede pra ele sair. E em seguida dá tchau pra ele.
De uma forma educada, o Nair tenta iniciar uma conversa com essa garota, mas como ela não responde, ele pergunta se ela não pode falar. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela, e ela pergunta o que ele quer. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude se ela não pode falar com ele agora. Ela fala que ela não está com tempo para isso e ele fala que vai ser rápido. Ela fala que não quer perder o tempo dos dois, já que ela não está interessada. Então ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele diz que tudo bem, que ele já insistiu o suficiente. Ele fala que essa foi muito rude e que se não der certo ele vai para a próxima. E quando ela volta, ele pergunta e aí? E ela fala que voltou pra falar com ele, e ele pede pra ela não se apoiar no carro dele. Ela pergunta se ela não pode se apoiar na porta e ele diz que não e fala que ele acabou de lavar o carro. Ela pergunta se ele acabou de lavar e ele diz que sim e mais uma vez pede pra ela não se apoiar no carro. Ele pergunta e aí? E ela fala que voltou pra falar com ele e ele pergunta falar sobre o quê? E ela fala sobre o que ele queria dizer, mas ele fala que ainda há pouco ela não queria falar com ele. Ela fala que ela mudou de ideia e que ela quer falar com ele. Ela fala que ela mudou muito rápido. Ela fala que resolveu pensar melhor e ele fala que não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada e que ele respeita isso. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido. Ela diz que ela acha que eles podem combinar bem juntos e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela e ela fala porque ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ele é um cara legal e fala que ele é um cara legal, mas ela fala que mudou de ideia, mas ele fala que ele não é um cara legal. Ele fala que ele gostaria de saber por que o humor dela mudou tão rápido e que no começo ela não quis nem dizer o nome pra ele. Ele fala que se aproximou de uma maneira educada e que ela foi muito rude. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está conseguindo ouvir direito e pede pra ela dar a volta. Ela pede pra entrar e ele pergunta se agora ela quer entrar no carro dele. Ela diz que sim e ele pergunta por quê. Ela fala porque ele tem um carro muito legal e que fica muito bem dentro dele. Ele pergunta o nome dela e ela pergunta pra que ele quer saber o nome dela. Ele pede pra ela esperar e pergunta se ela quer entrar no carro sem dizer o nome pra ele. Ela fala que não precisa e mais uma vez ele pergunta o nome dela e fala que ele quer conhecê-la. Ela fala que ele não precisa saber o nome dela. Ele fala que se ela não vai dizer o nome dela, ela pode seguir o caminho dela, porque ele não quer esse tipo de jogo. Ela diz que ela quer conhecê-lo, mas que ela não precisa dizer o nome dela agora, e ele pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que agora ela não quer falar sobre isso, ele pergunta se ela não quer e fala que ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas que não quer falar sobre isso, e ele pergunta se ela tem namorado porque está falando com ele. Mas ela simplesmente diz que o mundo é livre. O Nair pergunta por que ela ainda está com ele, ela diz porque ela quer. E em seguida diz que ela não quer falar sobre ela e sim sobre ele. Ele fala que não vai deixá-la entrar no carro se ele não souber mais sobre ela e em seguida diz que ele vai sair do carro. Ela diz que eles podem ir para o shopping, mas ele fala que ele não precisa ir para o shopping e que ele já comprou tudo o que ele precisa. Ela fala que ela precisa e que pode ter alguma coisa que ele goste. Ele fala que não está interessado e que já disse que ele não vai no shopping. Ela fala que não sabia disso e ele fala que não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ele não está perdendo o tempo dele e ele diz que acha que sim e pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido. Ele pergunta se ela acha que aquilo foi legal, mas ela diz que ela não quis ser rude, mas que ela foi ela mesma. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela, mas ela diz que não quer falar sobre isso. Ele fala que entendeu e pergunta o que ela quer fazer. Ela fala que eles podem ir ao shopping e comprar alguma coisa. Ele pergunta se então ela quer uma carona para a academia, mas ela diz que não e fala que ele vai entrar com ela. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele e ela pergunta por que não, e já ele pergunta por que ele deveria. Ela fala por que eles vão sair e ele fala que se ela quiser ir embora, ela pode ir. Ela fala que está dando uma chance para ele e ele fala que vai embora
embora e deseja um ótimo dia pra ela. Ela fala que realmente quer conhecê-lo, mas ele diz que não acredita nela. Ele fala que, pra ser sincero, ele sabe que ela só voltou depois de ver o carro dele. Ela tenta insistir, mas ele fala que já ouviu o suficiente e que ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? E ele fala que é exatamente isso. Ela fala que ela não é interesseira e ele fala que não está interessado e pede pra ela seguir o caminho dela.